É, eu estou vendo algo da parte do Eterno, visão a qual ele me concede, o nosso Pai Eterno, começa com. Eu começo vendo um vaso. Tem duas alças nas laterais. Ele é bem comprido, bem fundo. A visão se aproxima e eu percebo que está cheio de água e está próximo de uma torneira. O lugar é folha seca, pastagem. Parece sítio, roça, algo desse tipo assim. Não é cidade, é bem assim. É rural que fala? É, né? Rural. Zona rural. Termina de encher o vaso, fecha a torneira e alguém carrega esse vaso e coloca dentro de uma carroça. Nessa carroça de madeira também tem outras semelhantes, outros vasos semelhantes. E eu vejo que eles estão seguindo o caminho. Tem esse rapaz que carregou esse vaso e mais outro homem que se assenta na carruagem com ele. E eles estão seguindo a estrada de terra. E de repente é como se fosse um flash de um raio que caísse na terra. Mas eu vejo que eles somem dessa carruagem. Os dois homens somem de repente. Eu entendo, né, que eles foram arrebatados, porque para assumir assim, de repente, é o arrebatamento, com certeza. Eu tenho esse conhecimento, posso dizer que é o arrebatamento. Eu vejo que esses dois homens que com esse raio, não é que foi um raio, parece que foi um raio, mas foi um flash de luz tão forte que simplesmente eu vi apenas eles sumindo. E aí eu começo a ver assim um outro lugar aonde eu vejo esses mesmos homens. Eles estão num lugar bem luminoso, eles estão com uma roupa muito bonita, uma roupa social, roupa de gala, vou dizer assim. E eu vejo que esse local que eles estão tem um portão muito bonito, tem várias carruagens onde eles estão. Tem muita gente com o mesmo tipo de roupa também, parece que estão indo para um casamento. Muito bonito a frente desse local. E dessas várias outras carruagens, também existem pessoas chegando também. As carruagens têm várias outras pessoas descendo com essas mesmas roupagens. Muito bonitas elas. Roupas de gala. E tem um ar daquela tipo de roupa vintage, sabe? Aquele povo antigo. Muito bonito. Eu particularmente gosto desse estilo. Eu sei que aí, porque eu já tive outras experiências, e eu posso dizer com certeza que aí é a porta do céu. Eu sei disso porque a gente já teve várias experiências na porta do céu. Então, essas carruagens estão chegando na porta do céu e esses homens apareceram na porta do céu. Eu acredito claramente que eles foram arrebatados e estão na porta do céu. Nos portões do céu. Este local é o portão do céu. Eu vejo que eles vão entrar para dentro dos portões e eu vejo que de cada lado do portão tem o lado direito são três como se fossem soldados, mas são anjos, mas uma postura de soldados. Estão portando lanças. E do lado esquerdo, da mesma forma, são três anjos numa postura de soldados. Sabe quando você vai entrar num castelo e tem soldados na porta? E quando que os convidados entram, é como se eles se inclinam para cumprimentar os convidados. É muito bonito, muito elegante. Eu vejo que as pessoas, quando elas entram, né, no caso, os convidados para este casamento, que foram os que foram arrebatados, eu vejo que eles estão se dirigindo para um local. Eu vejo que tem escadas, poucos degraus, e tem um tapete vermelho. Tem pilares, né, nessa estrutura, na frente da porta. A porta, ela é como se ela com a mão esquerda você abre para a direita, com a mão direita você abre para o lado direito. Ela é como se ela é dividida no meio. Aí você abre com as duas mãos, assim, vamos dizer assim, para vocês poderem entender. E tem, né, arbustos do lado de fora. E é engraçado porque os arbustos são. Parece que tem frutas laranjas, sabe? Laranjeiras, só que não é uma árvore, são arbustos. O lado de dentro, eu sei que tem. Eu vi uma mesa enorme, enorme, enorme do lado de dentro desse local.
É uma mesa imensa, 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 assim, que ela realmente, como dizem muitos que já viram, né? Hoje aqui agora eu posso dizer que estou vendo essa mesma mesa, que muita gente já passou por essa experiência e já descreveu. Realmente é uma mesa que não tem fim. Sabe quando você tá numa pista e você não consegue ver o fim dela? É a mesma coisa. Só que com cadeiras do lado, assim, várias cadeiras, e tem muita coisa em cima dessa mesa. Tem muita coisa mesmo. E ela realmente não tem fim, ela é imensa. E eu sei, né, que nesse local tem anjos aonde estão direcionando aqueles que vão chegando para se assentarem nos seus lugares. E o pano da mesa, eu vejo que o pano da mesa é branco e tem, vou dizer que os refratários da mesa é na cor prata, eu estou vendo na cor prata, como se fossem bandejas de inox. Não acho que é inox, né? Deve ser alguma coisa lá do céu lá. Mas é muito extensa. Eu vejo que tem uma bandeja assim, no formato oval e nesse refratário ela tem vários detalhes assim, como se você pegasse, né, um inox e você conseguisse desenhar flores, né, para fazer a borda do refratário. É muito bonito. E tem um frango lindão, ó. Maravilhoso. Nesse local tem janelas e cortinas, cortinas imensas. E um lugar, assim, muito bonito, bem, assim... Foi feito realmente, assim, de uma forma extraordinária, de lindo e de maravilhoso que você possa imaginar. E uma coisa incrível, né, é que dá para sentir o cheiro do ambiente, dá para sentir o cheiro do lugar. As donas de casa aí devem lembrar dessa marca, acho que é Airwick, que tem a essência de laranja. Tá esse ar cítrico de laranja. Creio que por causa dos arbustos de laranja que tá lá fora. Nesse mesmo local também existem anjos e eu creio que é uma orquestra onde eles estão ali. Eu vejo violinos, vejo violoncelo, vejo aquele local onde você usa para apoiar as partituras. Muito bonito. Tem um irmão que tá comigo aqui também, que tem o olho espiritual aberto, que o Eterno também usa muito ele. Ele tá no mesmo local que eu, vendo as mesmas coisas que eu, mas eu vou passar para ele também poder estar descrevendo aquilo que ele está vendo. Bom, na visão, como a irmã falou, tem a mesa grande, né? Em volta das mesas, tipo, embaixo da mesa tem um tapete, né? Pra ser mais sincero, né? Aquele tapete vermelho que tava lá fora, vermelho. Aí em volta dessa mesa grandona tem outras mesas redondas, circular. Ela tem tipo uma flor no meio no centro. E tem umas cadeiras em volta. Uma mesa redonda, né? Aí cada uma dessas mesas tem como se fosse uma folha dobrada, em forma de V. Aí essa folha tá escrito o nome de cada pessoa, mas não dá pra ler exatamente, né? Tipo, eu consigo ver uns nomes assim, mas nada demais. Não é como se seu nome tivesse aqui, né? Não dá pra eu saber, nem te conheço. Se eu fosse falar o nome seria tipo, ah, acertei por acaso, Rebeca, pronto. Mas enfim, essa mesa ela tem como se fosse costuras, eu não saberia explicar isso. É como se a mesa das redondas, elas têm tipo umas bordinhas. Não saberia explicar isso direito. Ela tem tipo fios azuis com branco. O branco é como se ele fosse um creme, eu não sei explicar direito. É uma cor assim que lembra comida, sabe? Tipo um chantilly, sei lá, uma tinta chantilly. Aí tem umas pedrinhas azul em forma de gota, elas estão espalhadas pelo tecido. Em cima da mesa não tem nada, eu só vejo só uma flor de centro, é uma flor branca, não sei dizer que tipo de flor é. E ela também não é, tipo, aquelas que eles cortam e jogam na água, ela é tipo um vasinho mesmo, tá viva lá. E em cima da mesa eu vejo só uns pratos redondos de porcelana, com em cima do prato tá escrito o nome da pessoa. As janelas, elas estão um pouco coloridas. Tem umas que são transparentes, normal. Tem umas que elas estão tingidas com azul, outras são tingidas com amarelo. Tem as cortinas azuis que estão em todas, elas são muito grandes. Aqui a instalação ela é gigantesca, é muito grande. Eu pareço mais ou menos uma formiga. Não exagerando, né? Mas é muito grande. Tem pilares aqui grandes, não sei explicar como é que eles são. Eles
Eles lembram muito um DNA, sabe? Eles é girando, é torcido. Não saberia explicar isso daí, não. É, espiral. Tem como se fosse ouro derretido neles. Como é que eu explicaria isso? Tem um negócio chinês que eles fazem, que é quando uma porcelana quebra, eles colam com ouro, sabe? Eu não sei o nome dessa técnica que eles fazem. Mas é tipo isso que eu vejo. É como se o pilar ele tivesse quebrado ou rachado. Aí o Eterno ele passou ouro pelas rachaduras. Ah, tem outros tipos de ouro aqui. Tem uns que é meio transparente, uns que é branco, alguns rosas, outros que é amarelo, outros não tem cor nenhuma, parece ferro normal. E pela janela, ela tipo, não é uma janela que tá lá em cima, dá pra você abrir se quiser assim. Mas pela janela você consegue ver mais ou menos lá fora, só que tá embaçado, porque a janela tá fechada, eu não consigo abrir. Mas eu consigo ver o céu, ele tá meio tingido de cor, mas eu vejo ele meio azul, mas eu sei que não é azul. Dá pra ver umas nuvens e dá a impressão que tem uns passarinhos assim na frente da janela parado, fazendo não sei o quê. Quando o irmão fala do lado de fora da janela, pra mim é como se eu enxergasse que tem sim uma grama verde. Eu não consigo ver assim detalhado, sabe? É como se fosse um vidro embaçado. Eu sei o que tem lá fora, mas eu não consigo ver pra falar. E é melhor não falar nada, vai que, né? É, não, mas pra mim tem assim, eu vejo dessa forma, eu consigo sentir que tem lá fora um verde. Aí voltando pro meio, assim, a gente tem aquele tapete vermelho. Na direita e na esquerda tem as cadeiras em volta giradas, né? Só que na direita, ainda mais pra direita, assim, tem como se fosse. Vou dizer que é uma meia-lua, né? Um círculo. Aí tem uns 3 degraus pra cima, que também são brancos, no mesmo estilo do que as colunas, aquele ouro no chão. E tem como se fosse. Eu não saberia explicar isso daqui, mas era gosto de música, sabe? Orquestra, violino, violão. Tem, tipo, eu vejo 3 anjos ali que eles estão mexendo no violino, assim, afinando, sabe? Eu não vejo eles tocando. Eles estão, tipo, passa a corda, aí depois eles afinam, passa de novo. Eu vejo eles fazendo isso. Eles estão afinando os instrumentos. Aí tá tudo lá, tem as cadeiras, os negócios de cor de madeira mesmo, polida. Tudo lá posicionado e os bancos sem ninguém. Atrás tem como se fosse uma cortina e ele é meio que em uma forma de abóbada, né? Não sei dizer. Eu não ouço orquestra, então não sei nem por que que isso é desse jeito. Mas tem tipo um jeito meio que afunilado pro som não sair de dentro. Como se fosse um cálculo. É um palco lua, melhor, né? Aí eu vejo os instrumentos todos posicionados lá, polidos, e tô vendo só esses 3 anjos. Eles ficam mexendo no violino, violão, mexem nas baterias, sei lá o que eles estão fazendo exatamente. Aí lá pro fundo, bem pro fundo assim, bem no fundo mesmo. Tem o final da cadeira, tem mais ou menos uns 5 degraizinhos, aí eu começo a ver tipo como se fosse o trono, assim. Só que muito apagado pra mim, eu não consigo ver direito, tá muito longe. Tipo, eu consigo ver que é uma cadeira gigante, assim, mas não vejo ninguém sentado lá. E o teto é como se ele fosse azul ou é nuvem, alguma coisa assim que lembra fumaça. Só que é misturado com azul, tipo um céu azul com nuvem. E é isso que eu tô vendo aqui, tipo. Dá pra ver que tem outros anjos se mexendo por aí, mas eles estão tipo como se estivesse arrumando as coisas. Não tem muita coisa ainda pra ver. E o chão ele é um branco, mas não saberia explicar direito que branco é esse. É como se ele não é tipo aquele branco de cegar a pessoa como se fosse uma lanterna, é um branco apagado, não sei explicar. Tipo gelo, sei lá. É um branco que tá no chão. Sabe o que eu tô entendendo aqui? Hum. Você tá vendo o mesmo lugar que eu. Mas sabe o que eu tô entendendo aqui? Olha que mistério. O Eterno tava me mostrando o futuro desse lugar. E Ah, você tá vendo o agora. é, O deve agora pra ser. mim e pra você antes do arrebatamento. É, porque eu tava vendo os homens que foram arrebatados chegando nesse local e como o local está agora. E você tá vendo hoje, antes do arrebatamento. É, eu tô Interessante. vendo Olha o isso, né? poder do Eterno, como que o Eterno é extraordinário isso pra mim. Aí eu saí pela porta assim, né? A porta é de madeira, naquela arte bem antiga, sabe? Tipo viking, assim. Tem aquelas argolas que você puxa. Não saberia explicar essa porta aqui, não. Ela é numa cor de marrom bem forte, assim, mas não a ponto de ofuscar a visão, mas é bem forte. Aí tem uns desenhos de arco nele, tipo arco e flecha mesmo, arco normal. Sei lá, é uns desenhos que parece arco, assim, e flechas. Tipo, tem uns arcos na direita e os arcos na esquerda. Aí eu passei pela porta, aí lá fora tem
mais ou menos um pátio assim, tem uns passarinhos lá. Aí mais pra frente começa a ver um monte de barraquinha e depois a visão. Tipo, é como se eu sei que o negócio afundou, sabe? É como se não tem mais nada ali na frente. Tem umas barracas ali, elas. Me lembra aquelas barraquinhas de. Como é que é o nome? De circo, sabe? Aqueles negócios que é levantado meio redondo. Me lembra isso. É. Aí aqui fora tá cheio de passarinho, mas não tem também ninguém aqui fora. Eu acho que é pardal que fala, tá cheio desses passarinhos marrom lá no chão. Estão parados. Tipo, na frente é como se fosse uma pracinha. Tem um monte de banco, grama e árvore. Aí depois dessas árvores que começa a vir umas barraquinhas, algumas assim. Só que no chão tá cheio de passarinho, tipo, é muito passarinho mesmo. Tipo, eles tomam o chão, não dá pra você ver direito. Eles estão parados lá fazendo alguma coisa. Parece até que assim, né? Como sumiu a maioria dos anjos, né? Tipo, eles não estão mais aqui. É como se os passarinhos tomou a cidade, sabe? Tipo, os animais tomou a cidade, assim. Deixa eu explicar para os irmãos aqui. Ó, irmãos, esse irmão aqui, ele tá vendo hoje para nós. Que dia é hoje? Hoje é dia 19 de dezembro. Hoje, como o céu se encontra agora, nesse momento que estamos gravando esse áudio. Mas se eu for parar para falar para vocês o que o Eterno está me mostrando agora, eu já vejo sim os anjos tocando orquestra nesse mesmo local e eu estou vendo as pessoas dançando nesse local. E é assim, um ar de festa mesmo. Olha como que o poder de Deus, né, ele se manifesta, né? Esse irmão tá vendo agora para nós. E o eterno, né, conforme a visão estava decorrendo, ele estava me mostrando, né, o futuro. No caso para mim, o futuro, né, mas para vocês isso já deve estar acontecendo. Aí, descrevendo a pracinha, assim, as pessoas estão lá fora. Aí, pra descrever a pracinha, tipo, ela é muito. Eu não saberia como eu explicaria isso assim tão bem. A pracinha não é que nem tem aqui no Brasil, né? Se bem que aqui não é Brasil, né? Mas enfim, que aqui as pracinhas, algumas são feitas de concreto, outras são feitas de umas pedrinhas pequenas. Aqui é como se tudo fosse feito de vidro, tipo epóxi, alguma coisa assim que passou no chão pra selar. A grama ela é branca, mas ao mesmo tempo você consegue ver por dentro dela, é como se ela fosse luz, só luz. E os banquinhos, dá pra entender que é ferro. Só que é um ferro de. É tipo um ferro torcido, algo assim. Não dá pra entender. E os passarinhos estão lá no chão, tipo, eu não vejo eles ciscando assim no chão, eu vejo eles parados mesmo, eles estão tipo olhando pros lados, como se estivesse procurando alguma coisa. E as árvores elas estão cheias de frutos, tipo, não saberia dizer o que que é. Eu cheguei perto de um assim pra ver, né, como é que é o fruto. Só que não é que nem aqui, né? Aqui você vê que o negócio é tudo poroso, né? Tem um monte de buraco. Aqui é muito liso. Não dá pra explicar o que que é isso. Tipo, que eu peguei, ele me lembra uma laranja, só que é rosa. É engraçado que quando eu peguei o fruto, eu soltei, aí ele voltou pra árvore, tipo, ele grudou de volta, ele não ficou lá jogado no chão. É engraçado que enquanto eu vou passando, os passarinhos abrem espaço pra não pisar em cima deles. Aqui, tipo, aqui o vento. Ai, esses gatos. Aqui tá tipo como se fosse uma brisa, um vento, assim, sabe? Parece que vai dar um furacão, tá um ventão. Só que ao mesmo tempo é como se esse vento não me empurrasse, não me incomodasse, sabe? É como se fosse aquele vento pra dar uma chuva, só que forte, mas ao mesmo tempo ele não tá me empurrando, não tá me expulsando do lugar. E ao mesmo tempo que tá esse vento forte, eu também não vejo que ele tá, tipo, empurrando as plantas, tá aí jogando os passarinhos longe, é como se o vento tivesse só em mim. Eu não vejo ele espalhado em todo canto. Aí no chão tem umas fontes bem pequenininhas passando pra regar as plantas, é tipo como se fosse umas valinhas pequenas. A água é tão transparente que não dá pra ver. O chão, ele parece bem adubado, não saberia explicar isso. É tipo, um marronzinho bem vivo, sei lá. Aí o chão, ele é. Ou o chão não. Aí o céu, ele tá roxo. Só que não roxo assim do nada. É como se ele fosse um degradê de cores, né? É como se ele tivesse do roxo, aí ele fosse passando pro degradê até chegar no vermelho. Do vermelho fosse até o laranja, do laranja fosse até o azul. E ele fosse se misturando assim.
É como se tivesse uma tela branca e eu fosse derramando um monte de tinta em cima e eu fosse mexendo, aí dava esse céu. Tá com umas nuvens muito grandes assim, não tem passarinho. Eu não consigo ver o sol aqui em cima, não sei nem se tem, mas onde eu tô eu não consigo ver. Se tiver, ele deve estar atrás de uma nuvem, mas eu não consigo ver. E eu não consigo ir mais longe, eu não consigo me mexer mais. Eu tô como se fosse um lugar onde tá cheio de grama verde, só que elas estão brilhando. Tem muita árvore onde eu tô, parece que eu me perdi até. E tem insetos por aqui. Eu vejo tipo umas joaninhas voando, umas borboletas voando bem devagarzinho, umas abelhas perdidas também. Tem coisa no tronco que eu não sei o que que é. Tá tudo andando por aí, a vida tá normal aqui. É engraçado que, tipo, o solo, ele é muito diferente daqui, ele é muito macio, sabe? É como se o solo ele tivesse encharcado com água, você pisa e consegue sentir tipo, a água percorrendo pelo pé. Mas quando você tira o pé do chão, ele não fica aquele aspecto de sujo ou molhado, sabe? Não sei como explicar isso daí, não. A grama também é muito macia, tipo, não sei, parece uma roupa muito bem lavada. E a grama aqui eu não vejo que é que nem aqui na terra, né? Ou você corta, ou ela cresce e simplesmente toma a mata inteira. É como se ela crescesse só um tamanho e não crescesse mais do que isso, então você não precisa cortar. A madeira também aqui, ela não é rachada, ela é mais consertada, não sei explicar isso daí não. Tem os passarinhos, mas sei lá, estão por aí, né? Daí eu voltei pra praça, mas não tem ninguém aqui. Só vejo lá na frente assim, tem tipo um portão de ferro, aí tem uma placa lá em cima. E tem como se fosse um negócio que circulasse esse lugar onde eu tô passando. Aí tem que passar por debaixo dessa placa onde tem esse portão, só que ele também tá fechado. Aí tem, tipo, cheguei no portão assim, ele é branco, mais ou menos branco, ou amarelo, um dos dois, que a cor não é igual aqui na Terra. Aí tem uma escadaria e depois começo a ver como se fosse umas barracas. E mais pra frente eu começo a ver só um pedacinho da terra, assim, eu vejo só uma parte de cima dele, assim, como se fosse um losango, algo assim, um negócio quadrado grande. Mas não dá pra ver mais o que tá acontecendo. Aí na visão, eu andei por esse pátio, eu comecei a dar a volta na casa, né? Uma casa bem grande. É como se fosse um campo, o lugar onde a gente tá. Tem muita grama mesmo, só que ela é só um pouquinho alta. Tipo, ela bate mais ou menos assim na minha coxa. Por aí. Tipo, muito grande. Só que a grama assim não é que nem aqui na terra, né? Você passa e já começa a pinicar, já começa a coçar e quer sair da grama. É como se eu não conseguisse sentir exatamente ela tocando assim pra me machucar. Eu sei que ela tá ali, mas eu não sinto, tipo, agonia, né? Normalmente se você andar muito pela grama e ela tem, tipo, umas farpinhas, aí começa dessa coceira. Aqui é como se fosse mais ou menos uma casa na floresta, sabe? Tipo, tem a grama assim, você consegue correr por ela, você vê os mosquitinhos voando por causa que você tá passando por ela assim, né, pela grama. É tipo, é um verde, só que é um verde vivo, é como se acabou de chover e depois tá o sol refletindo na grama, aí ele tá brilhando aquela cor verde, limpa, viva. O chão tem bastante folha, assim, só que as folhas elas são tão leves que, tipo, só de eu passar por elas começa a voar embora. O chão, ele tem uma parte aqui onde eu tô andando agora, né, que é como se fosse um chão batido de terra. Como é que eu explicaria isso? É como se fosse um caminho que eu fiz artificial. De tanto eu andar em cima da grama, eu criei esse caminho. Isso que eu quero dizer. Aí tem um monte de árvore, mas eu não consigo entender que frutos são esses. Tem uns assim que são meio quadrados, outros que parecem um triângulo, outros que são compridos, outros que é tipo uma espiral girando. Eu não sei nem se isso daqui pode comer. Aí depois que eu passei pela grama indo reto, aí é como se tivesse uma parte meio de areia, assim, parece um parquinho. Aí lá na frente tem água, só água, não tem mais nada. Tipo um lago grande, assim. Tá lá. Será que a gente vai tomar um banho depois do arrebatamento? Ó, e é engraçado porque na visão que o Eterno me concede, né? Porque assim,
Na verdade, o Eterno estava me concedendo essa visão, né? E aí, né, eu perguntei pro irmão se ele estava vendo alguma coisa para ele me ajudar a descrever o que ele estava vendo, né? E o que ele estava vendo, conforme o Eterno concedeu para ele, aí ele estava vendo o agora, né? E eu chamei ele para me ajudar a descrever o local, né, aonde que eu estava vendo essas pessoas chegando, porque a minha visão, onde o Eterno está me concedendo, ela está enfatizando muito as pessoas que estão chegando, que essas pessoas são as pessoas que foram arrebatadas e estão fazendo parte, né? A gente chama de sala do banquete, né? Ou salão onde vai haver um banquete, porque a gente também já teve outras experiências de ver essa visão várias vezes. Então, essa aqui é só mais uma. É, já o que eu consigo ver, conforme o Eterno me concede, já vejo muita gente. O irmão já vê que não tem ninguém. Vou explicar para vocês por que, que o irmão não tá vendo ninguém. A gente sabe que no dia de hoje, como eu já disse, dia 19 de dezembro de 2024, o arrebatamento ainda não aconteceu. Então, existe um local aonde o Eterno reuniu as pessoas de todo o céu para estar esperando o dia do arrebatamento. É por isso que o irmão fala que não está vendo ninguém e os passarinhos estão tomando conta desse local. Mas depois do arrebatamento, tudo vai voltar ao normal. Então, a visão depois do arrebatamento, o qual o Eterno está me concedendo, eu já vejo as pessoas nesse local, onde elas estão já se assentando nas mesas. Eu vejo anjos servindo as pessoas nessa mesa. Vejo, sim, muito alimento em cima da mesa, coisa que o irmão no dia de hoje não está vendo, mas a visão que o Eterno está me concedendo do futuro, eu vejo que tem, sim, talheres, tem pratos, tem comida em cima da mesa, tem anjos servindo as pessoas. Eu vejo os anjos da orquestra já estão tocando música. Eu consigo até ouvir a música, mas eu não consigo descrever para vocês. Mas é uma música que tem um ar realmente antigo, assim, mas é uma música bonita. Vejo violino, violoncelo, uma orquestra normal. E eu vejo pessoas dançando também. Vejo aquelas mulheres com aqueles vestidão dançando. É muito bonito, elas estão muito felizes, estão muito alegres. O estilo da dança que eu tô vendo aqui, pelo menos nesse momento agora, é aquela valsa, sabe? Realmente é um clima de casamento mesmo. Parece uma festa de casamento, festa de gala que chama, né? Muito bonito. O pessoal também é bem assim, bem vestido, né? Roupa composta, roupa elegante, roupa fina. Muito bonito. Aí na visão, enquanto a minha irmã tava explicando umas coisas, eu continuei vendo, né? Aí eu fui lá pra trás, eu vi uma areia assim que ela era branca, mas parecia que tinha ouro dentro dela. Eu comecei assim a mexer com a mão. E era uma areia assim muito maleável, me lembrava uma moeba, de tão mole que era. Só que ao mesmo tempo era muito consistente, né? Conseguia fazer uma bolinha perfeita. Aí eu fiz o que todo mundo sempre quis fazer, né? Que aqui no Brasil não tem neve. Deitar no chão e fazer aqueles anjinhos de neve, né? Aí eu deitei no chão e comecei a abrir os braços e fechar, né? Pra formar aquele formato. Só que é engraçado que quando eu fiz isso era como se a areia ela tomou perfeito o formato do meu corpo, sabe? Eu senti que dava pra tocar o meu corpo inteiro no chão, não ficou nada de fora. Como se a própria areia cavou um buraco pra enfiar minha cabeça, até chegar na parte de tocar o pescoço, cavou a parte das costas, das pernas e por aí vai. Tipo, cavou perfeito enquanto fazia isso. Aí depois eu me levantei, aí eu tava com a mão meio suja assim, né, da areia. Não daria pra falar que isso daí é sujeira, né, mas tava com a mão com areia. Aí eu enfiei na água assim, só que quando eu puxei assim a mão da água, era como se minha mão começasse a brilhar e depois o brilho caiu na água. Como que a água é poderosa, né? Aí depois eu fiz uma bolinha com areia e eu comecei a empurrar ela assim, ela começou a crescer como se fosse uma bolinha de neve, só que grande assim, bem gigante mesmo, parecia uma criança brincando. Aí depois eu parei de enrolar ela, aí eu fiquei olhando pra ela, ela começou a se desmanchar. Tipo, não ia ficar aquela estrutura pra sempre. Aí depois eu comecei a sair dessa parte do final e comecei a andar assim, né? Voltando lá pra dentro. Aí toda aquela coisa que ficou grudada em mim, né? A areia, a mão molhada, essas coisas, era como se ele começou a cair sozinho do meu corpo e eu comecei a me limpar sem precisar fazer nada, né? Se fosse aqui na Terra, eu teria que primeiro tirar a roupa e tomar um banho, vestir uma roupa nova e depois eu estaria limpo, né? Só que lá não, é como se não vou dizer que é sujeira, né?
mas é como se a terra que estava grudada na minha roupa, que estava grudada na minha mão, por si próprio começava a sair do corpo e automaticamente eu me limpava. Então, tecnicamente, eu não precisava agora tirar a roupa e nem tomar um banho, porque eu já tô limpo. No céu não tem sujeira. É, No céu não tem bagunça e não tem desordem. é. Aí a roupa que eu tô usando assim, me lembra um roupão de banho, sabe? Só que muito mal feita, tem que ser sincero. É tipo, eu tô usando uma roupa amarela, lembra um roupão de banho, e tem como se fosse uma corda perto da minha cintura, assim, que tá amarrando pra roupa não se desmanchar. E é só isso, e é uma roupa assim de malha grossa, meio felpuda. Não é felpuda assim com pelo, é tipo uma malha grossa, não sei explicar. E é amarela, é só isso, é tipo, ele dobra em forma de V assim no meu pescoço e cobre o resto. Aí tem tipo como se fosse uma corda amarrando a cintura. Tipo uma túnica. É, aí eu não tô usando chinelo, não tô usando nada. No meu braço assim eu consigo ver, vai até mais ou menos o cotovelo, essa blusa, o braço não dá pra ver nada, tipo, nele, né? Não tem pulseira, não tem absolutamente nada. E eu vejo, tipo, a minha cor, assim, que eu sou, né? Só que ela tá brilhando. Não dá pra eu ver meu próprio rosto porque não tem espelho, né? Mas tô lá. E, tipo, as unhas, assim, eu vejo que elas são mais rosas, sabe? Tipo, mais, sei lá, puro. Não sei explicar isso. É, eu queria só retomar aqui, né, algo que eu falei, mas eu sinto que eu não expliquei direito. O irmão falou que nesse local não tem ninguém, é como se o céu está vazio. E de fato ele está, né? Vou explicar de novo, porque eu não expliquei direito. Antes do arrebatamento, no tempo que para mim se chama hoje, é, tem um local onde o Eterno preparou para que todos os moradores do céu, seja anjos, seja pessoas que já faleceram, existe um local, a gente chamou de estádio, porque não tem nome esse lugar, a gente não sabe o nome, mas a gente, quando a gente vai lá e a gente vê, a gente chamou de estádio porque parece sim um estádio de futebol. Imagina um estádio de futebol com várias cadeiras, uma arquibancada enorme. Aí ali onde é o gramado verde, é como se fosse um local onde todos conseguem olhar para a Terra, sim, a Terra, o planeta Terra, onde nós estamos vivendo, onde vocês estão agora. E a esse local, todos os moradores do céu, seja anjos, seja pessoas que já faleceram, estão aí nesse lugar esperando o arrebatamento acontecer. Todos estão olhando para a Terra, esperando o arrebatamento acontecer. E tem um relógio marcando o tempo também. Para nós, está marcando alguns segundos agora, nesse momento. E quando a gente for arrebatado, é para esse local que a gente vai. Então, ou seja, você aí que está me ouvindo, nós estamos exatamente assentados nesse local olhando para vocês. Então, a gente tem ainda a condição de olhar para vocês e ainda conseguir interceder pela alma de vocês. Ou seja, vocês não estão sozinhos, tá? Seja os anjos que estão na terra, seja os anjos que estão na terra estão aí para auxiliar vocês. O Eterno também está olhando para vocês, está atento a cada um de vocês, assim como nós também estamos todos olhando para vocês e a gente consegue sim estar intercedendo por vocês. Estamos acompanhando a jornada de vocês na terra e nós cremos e estamos aqui todos desejosos e esperando vocês. E nós cremos que todos vocês vão conseguir por meio do canal e vocês vão conseguir sim voltar para casa, porque como já foi falado muitas vezes, o canal foi criado e desenvolvido pelo Espírito Santo para que todos vocês venham ter suporte e por meio do canal serem capazes de voltar para casa. Então estamos todos aguardando e esperando vocês. Vocês já conseguiram. E mais uma vez eu torno a dizer, porque é importante dizer que, olha, é a última chance, é a última oportunidade, vocês não podem perder tempo, o relógio está correndo, a hora está passando, então se preparem. Ouçam o canal sem parar, porque vocês não sabem quanto tempo vocês têm, vocês não sabem quando que o que está lá fora, os demônios, vão entrar na casa. Então, se preparem, estejam prontos, estejam capacitados. E tem a playlist aí, tem vídeos de promessas, se encham das promessas, ouçam as promessas, falem em voz alta, não deixar a vergonha, a timidez tomar vocês, falem em voz alta sim, não importa quem tá na casa, falem em voz alta, guardem elas dentro de vocês, para vocês terem ela no espírito de vocês, para que quando vocês precisar delas lá fora, já saia na sua boca automaticamente, e assim vocês venham
conseguir passar por tudo que vocês terão que passar, se assegurando nas promessas, porque as promessas que vão aí fortalecer vocês, por meio delas que vocês vão conseguir. Então, sem elas, quase que dizer que não vão conseguir, mas com elas vocês vão. Então, valorizem a oportunidade que vocês têm de voltar para casa. É a última chance. Não se esqueçam. É a última chance por meio do canal Espírito Santo Ministra e o azeite na lâmpada é que vocês vão conseguir. Então, não percam tempo. Se encham dos 2 canais. Ouça todos os vídeos dos 2 canais. Sejam prontos e capacitados. E eu creio que fazendo assim, conforme o canal tem orientado, todos vocês vão voltar para casa. Seja criança, seja idoso, seja adulto, não importa. Todos estão aí. E eu sei que se fizerem conforme o canal está dizendo, conforme o Espírito Santo orientou, todos vão voltar para casa. E mais uma vez eu digo, nós todos estamos aqui esperando vocês. Amém? Fiquem todos aí com o canal, que vai dar tudo certo. A minha visão, ela continua, né, com relação a essa festa onde as pessoas já estavam lá após o arrebatamento, comendo e dançando. E aí, o Eterno me mostrava, lá não tem noite, mas é como se o sol, né, sabe de tardezinho, que fica aquele sol mais fraco, né, vamos dizer assim? Mais frio. Eu não sei, fica mais sombra, assim, né? Não sei como escrever. Eu sei que não é noite, mas o sol não tá mais naquela, né? É o pôr do sol. Vamos dizer assim, como a irmã tá falando aqui, pôr do sol, né? Aí mostrava que se passavam vários dias. Eu vi passando um dia, depois passou o segundo dia, passou o terceiro dia e a festa continuava. E aí, nessa visão, o Eterno começava a falar comigo, assim, né? E ele me dava o entendimento, ele me perguntava assim, na Terra, por que que uma festa acaba? O que faz com que uma festa venha a acabar? E aí ele vinha e me dava a resposta. A resposta são vários motivos. Ele me mostrava que geralmente uma festa acaba porque a comida acaba e as pessoas vão embora. Outros fatores. A festa geralmente acaba porque as pessoas têm compromissos, umas vão trabalhar, outras têm os seus afazeres e não pode estar ali presente, por isso elas precisam ir embora, por isso a festa acaba, porque as pessoas têm seus compromissos e precisam ir embora. Isso quando a comida não acaba, né? E aí, nesse caso, nessa festa, eu via que ela não acabava. Simplesmente as pessoas, umas ficavam lá dentro, outras ficavam lá fora, né? Como o irmão descreveu, o derredor desse local, né? Tem muita coisa para se fazer aí fora, né? Outros vão sair lá fora para conversar, outros vão sair lá fora para dar uma volta para ver o que tem ao redor do local, né? Assim como o irmão fez, né? E isso vai, conversa vem, e as pessoas simplesmente vão se entretendo com as coisas que estão do lado de fora da festa, mas ainda está nesse ar de festa. E quando elas menos percebem, já estão lá dentro do reino, vivendo, né, os seus afazeres no reino. Mas não que a festa acabou, simplesmente as pessoas foram caminhar e nesse caminhar foi se deslumbrando com outras paisagens mais bonitas que as outras. E aí foi, né, conhecendo outros locais, outros lugares e foram se entretendo com o reino do Eterno, mas no coração dela a festa ainda tá lá, o mover da festa, o agir da festa. E simplesmente elas estão indo. E estão assim, se afastando desse local, mas sem perceber, como se elas ainda estão nesse ar de festa, mas estão aí sendo atraídas por outras belezas sem fim que existem no reino. Não que a festa acabou, né? Ou seja, é como se tudo isso ainda faz parte da festa. A festa não tem fim. Aí lá também não existe esse negócio de ficar cansada, é preciso dormir, tá tarde. Não. Lá não existe essa fadiga do corpo, porque lá não tem esse corpo de carne que fica cansado e precisa dormir. Não. Lá é diferente daqui. Nessa visão fica bem claro para mim, né, que lá é um reino de liberdade, as pessoas são livres, né, elas não ficam limitadas, né, a um horário, a um estado físico do corpo, né, e nem só limitada a um local onde está havendo essa festa, elas são livres, né, e o meu irmão também está recebendo outra visão da parte do Eterno também, aonde ele também vai compartilhar o que o Eterno está mostrando para ele com relação à liberdade que o reino do Eterno tem para nos conceder liberdade. O céu é um lugar de liberdade. Liberdade e vida eterna.
Na visão eu vi várias coisas assim, mas era como se fosse imagens, fotos, sei lá. Eu vi primeiro o portão do céu, né? A entrada pra você entrar. Eu vou primeiro contar só as fotos, depois a gente fala um pouquinho sobre cada um. Depois eu via umas casas, de pessoas em casas, né? Depois eu via pessoas surfando numa praia. Depois eu vi umas pessoas em asa delta. Depois eu vi uma pessoa no espaço dando risada, tipo, ela tava flutuando no espaço e rindo, e parecia até que tinha um copo de leite lá. Não sei por quê, acho que devia estar comendo. Depois eu via como se fosse uma grama um pouco alta, assim, até o pescoço. E eu vi uma mulher lá. Aí no começo eu vi que ela tava com uma guitarra tocando, assim, bem frenética. E depois ela mudou pra começar a cantar com o microfone. Aí depois a visão ia pra casa dela, mais ou menos assim. E ficava vendo lá, né? Era tipo essas casas de onde tem lugar com pinheiro, sabe? Era um tronco vermelho com folhas verdes, por aí. Uma coisa assim que me lembrava isso. Aí tudo dentro da casa era mobiliado de madeira e mostrava, não sei se era a mãe dela, era alguém assim que tava junto com essa moça. Que ela tava tomando como se fosse uma xícara não, uma caneca com alguma coisa que saiu tipo um vapor, tipo um café quente. Aí depois mostrava. Eu não sei o nome desse carro, mas era tipo um carro meio velho. Tipo essas Kombi, sabe? É, tipo Carambique, sei lá o nome desses carros. Sei lá, era um carro aí das antigas, aqueles que é de quatro portas, só que é grande, tipo aqueles carros de funerária, né? Pra você ter uma ideia. É, aí depois disso a visão mais ou menos dava uma parada. Aí depois eu via tipo como se o Eterno ele tivesse muito alegre porque as pessoas estão vivendo, sabe? Aquilo que ele criou pra viver. Aí era como se na visão mostrava que o Eterno ele queria que todo mundo vivesse isso junto, né? Não fosse só uma pessoa sozinha ele experienciando algo. Aí depois a visão mostrava de novo essa menina, que ela tinha um cabelo grande, só que era como se eu piscasse na visão e agora eu vi que tinha mais pessoas com aquela menina. Aí no espaço, que tinha aquela lá tomando rindo no espaço com aquela negócio de leite, era como se a visão piscava e tinha mais pessoas lá. Aí depois mostrava no trono do pai, aí ele mostrava que ele queria que as pessoas vivessem juntas, né? Aí disso na visão fazia lembrar de Adão e Eva, né? De que era como se o Eterno ele fez um novo sentido, né? Porque antes era anjo e mais um anjo ali. Aí agora é como se todo mundo tivesse tipo um parzinho, né? Que nem Adão e Eva, né? Eles eram a mesma coisa, eram iguais, basicamente. Aí na visão, voltando, né? Eu via na. Tipo, voltando pro começo, né? Eu via a entrada do céu, né? Tipo, me mostrou bem simplesão mesmo, sabe? Não tá com tanto detalhe como antigamente. Mas eu via um chão mais ou menos amarelo. Era um chão de pó mesmo, terra batida. Tinha até umas pedrinhas no chão, assim, diferente do amarelo. Tinha como se fosse uns bloquinhos cinzas que eles estavam em vertical, assim, só que numa outra direção, mas estava no vertical colado no chão. Ou melhor dizendo, né? Horizontal. Não tava em pé, né? Mas tava na direção da pista, os bloquinhos. Você conseguia ver a divisa entre um e o outro. E eles ficavam no contorno da pista, quer dizer que eles tinham na direita e na esquerda. E nesses blocos tinha varas brancas também, que elas estavam torcidas, em forma de meia-lua. A grama era verde, era como se acabasse de chover e a grama estava brilhando por causa do sol. E mais pra frente tinha uma árvore na direita que ela era muito grande. Ela me lembrava aquelas árvores chinesas lá que eles torcem ela, só que era uma árvore com folhas muito grandes. Tinha um balanço, tinha passarinhos lá, esquilos. E do lado dessa árvore também tinha flores e cactos, alguma coisa assim, e cogumelos, mais ou menos. Mas já na esquerda eu via como se tivesse uma. Mas já na esquerda eu via como se tivesse uma árvore que ela estava cortada, sabe? Se eu via só o tronco dela. E tinha como se fosse um ninho de formigas. Aí essas formigas ficavam, tipo, levando os cogumelos de lá, que tava na direita. Levava pra esquerda. Aí na frente do portão, tipo, andando reto, né? Aí o portão ele se abria como se fosse numa forma de mais, literalmente. Aí tinha como se fosse uma fonte que ficava no meio, ela era branca, mas ela puxava para um tom de azul. E a água era tão transparente que você não conseguia ver que ela estava ali, você só via quando ela saía um pouco do rumo e espirrava assim para fora, né? E nessa fonte tinha uns peixinhos lá também.
Aí ela tinha como se fosse umas folhas dentro dela, um Vitória Régia, sei lá, eram umas folhinhas que tava ali em cima. E só, não tinha moeda dentro da fonte não, tentei ver, mas não tinha. Ninguém fez um desejo ali. Aí essa fonte ficava no meio, aí a pista ela ia reta ou ia pra direita ou pra esquerda, só continuei indo reto. Aí, chegando mais perto do portão, é como se ele fosse um portão gradeado, amarelo, com branco. O muro era como se ele fosse invisível. Você sabe que tem um muro ali, você sabe que tem alguma coisa, mas você não consegue ver o que que é. Ele era como se ele fosse invisível, você só viu um portão ali do nada. E atrás do portão e do muro você conseguia enxergar, mas era como se fosse embaçado. Tipo isso. Aí o portão, ele era. Tipo, quando você chegava mais perto ainda, ele era feito de ouro transparente. E por dentro dele tinha alguma coisa que era branco, mas ao mesmo tempo ela tinha outras cores, como verde e azul. E nesse portão, esse ouro transparente, ele tinha como se fosse umas pedrinhas dentro dele que elas brilhavam bem forte assim. Elas faziam como se fossem uns feixes de luz. E esse portão também desse ouro transparente, ele tinha um monte de coisa escrita neles. Eu não sei dizer se era nome, se era contagem, era alguma coisa lá. Mas ao mesmo tempo desse portão dava a entender que não dava para trocar, não dava para tocar nele, porque se tocasse dava a impressão que ia cortar, como se ele fosse afiado. E ele não era um portão assim com umas barras fininhas, era umas barras bem grossas. Aí em cima dele tinha uma coroa que estava escrito Yahushua. Ele tinha tipo como se fosse um anel que ficava em volta dessa coroa e tava escrito lá. Aí ela ficava girando. Aí tinha tipo Yahushua na frente, atrás, do lado e do outro lado. Ela ficava girando. Ela era amarela, mas também tinha umas manchas verdes e algumas manchas vermelhas. E tinha tipo um negócio que lembrava felpudo, era uma coroa de rei, tipo uma coroa masculina no caso, né? Não era uma tiara do nada. E o portão ele era pontiagudo, ele era em forma de grade, só que era uma forma meio que pirâmide. Só que ele era formado tipo como se fossem umas lanças que ficavam em cima e elas eram afiadas. Quando batia o brilho que provinha do reino, você conseguia ver tipo aquela lâmina brilhando, tipo as pontas dela, de tão afiada que era. Aí os muros era como se fosse, tipo, dava pra ver que tinha um muro ali, sabe? Só que é muito transparente. Só que ao mesmo tempo que tá atrás você consegue ver bem embaçado, não sei explicar isso. Mas ele era um pouco tingido com cor, não sei explicar, tipo cinza, sei lá. Mas no muro você conseguia ver que tinha um monte de pedra. Aí cada pedra dessa, ela representava um nome de alguém que estava lá dentro do reino. Então quando alguém morria, aí aparecia mais uma pedrinha lá com o nome da pessoa. Aí era pedras grandes e pequenas. E perto desse muro tinha um monte de planta e árvore e uns arbustos que eles davam como se fossem uns frutos roxos. Parecia umas ameixa, mas não sei, era roxo. Bem diferente. Tirando as abelhas que tinha, os animais estavam por lá. Essa foi a imagem que eu vi, né? E na imagem dava pra você ver o céu. O céu ele era, como já foi falado várias vezes, né? É um roxo colorido, como se pegasse um balde branco e jogasse um monte de tinta dentro e misturasse lá até que desse várias cores. E pelo portão você conseguia ver lá dentro, né? Pelo portão você via tipo uma estrada batida de terra, bem, não era muito grande, era um pouco curta, talvez mais ou menos uns 20 passos. Do lado você via as gramas. Era como se fosse grama. Aí você andou por tanto um caminho que a grama tipo morreu, aí ficou aquele caminho artificial. Só que a grama não era tão grande, ela devia ter uns 3 centímetros. Aí depois desse negócio de terra você viu uma placa. Aí na placa estava escrito o tanto de habitantes, que eu não sei, eu não faço a mínima ideia que número é aquele. Aí vinha uma faixa de concreto para você andar onde eram os pedestres. Depois você via como se fosse uma avenida, né, o chão onde o carro passa, que iria para a direita ou para a esquerda. Depois você viu uma faixa de concreto de novo, onde passam os pedestres, uns postes de luz. De novo onde o carro passava, que iria para a direita ou para a esquerda. Outra faixa de pedestres, né, o chão de concreto. Aí na frente já começava a ver uma estrutura meio marrom, ela me lembrava uma catedral. Aí tinha como se fosse um lugar para você passar e grama, e depois você via a porta e o resto não dava para ver. Que se chegasse mais perto, dava a impressão que o portão ia me cortar, alguma coisa assim. E o chão normal, ou o chão não. E o céu normal também dentro. Tipo, fora do muro você via que ele era branco. Tipo, transparente branco, né?
ou cinza. Mas dentro do muro, aí você já conseguia ver tipo como se fosse um muro feito de arbusto, uma vegetação, bem diferente. Aí na próxima imagem era como se eu visse uma casa, mais ou menos uma casa assim. Só que não uma, né? Era como se fosse várias. Era tipo como se eu estivesse só vendo o cotidiano. Podemos dizer assim, né? Era um cotidiano numa foto. Era como se fosse aquelas casas estadunidenses, sabe? Tudo igual uma outra, assim. Tinha uma diferença entre uma casa ou outra, mas era tudo parecida. Algumas casas tinham teto vermelho, outras casas tinham teto branco, outras casas tinham teto verde. Outras casas, às vezes, ser muito grande, era pequena, mas era tudo casa no geral. Era aquelas casas estadunidenses de 2 andar, daqueles teto triangular com uma chaminé no fundo. Não tem muito o que falar porque eu só vi isso. Aí tinha alguns carros, tinha um lugar onde o carro passava, a grama, bastante árvore, rio, as nuvens igual, brancas, e o céu do mesmo jeito. Aí na próxima visão que eu comecei a ver essa. Eu não vou contar muito na ordem, né? Mas eu tinha visto uma mulher. Que na ordem seria, né, a praia, depois o surfando, aí o asa delta. Mas vamos falar essa mulher, né? Essa mulher, ela tava como se fosse num lugar onde tinha muita grama. Tô falando que ela tava tocando uma guitarra do nada. Era um lugar assim onde tinha muita grama, muita árvore em volta. Era como se a árvore fizesse um círculo e ficasse lá no meio. Onde eu tô é como se tivesse um chão batido de terra onde passa carroça. Aí da onde eu tô eu consigo ver ela, mais ou menos assim. Tipo, é como se fosse uma curva. É como se eu tivesse um lugar um pouquinho alto, aí esse negócio desce e eu consigo ver ela lá na frente. Aí depois ele vira pra esquerda. Esse negócio de terra. Era uma terra meio laranja. Normal, sabe? Terra daqui, só que numa cor meio laranjinha. Aí ela tava em cima de um tronco cortado. Aí na visão eu via que ela tava tipo como se fosse tocando uma guitarra do nada. Ela era uma mulher mais ou menos branca. Ela não era branca, branca pálida, como se tivesse sem sangue. Ela era branca, mas ela era puxada um pouquinho mais pro tom do pardo, assim. Ela tinha um cabelo muito grande. Não sei dizer se a cor era ruivo. Eu consigo ver a cor, mas eu não consigo achar uma palavra pra dizer. Tipo como se fosse um marrom com laranja, mas eu não tenho palavra pra dizer que cor seria essa. E era um cabelo grande e bem volumoso, assim, chegava mais ou menos até o tornozelo dela. Aí onde ela tava passando um vento, aí o vento empurrou todo o cabelo dela, assim, pra trás. Aí ela tava tocando lá uma guitarra em cima desse tronco cortado. Era como se esse tronco estivesse no chão, aí cortaram a parte de cima e ela subiu, como se virasse uma mesa. Depois eu vi ela com um microfone preto cantando, e a roupa que ela usava era como se fosse um vestido branco. Não consigo detalhar porque tá longe a imagem. Eu tava lá. A na outra visão, que ainda é dela, era como se eu visse ela lá cantando e tivesse outras pessoas nessa grama, sabe? E essa grama ela era alta, que chegava mais ou menos no ombro, assim, no pescoço das pessoas. Dependendo da altura de cada um. Aí tava lá batendo no ombro, no pescoço. E a grama, ela não era uma grama, tipo, muito verde, ela era uma cor verde musgo. E no fundo, assim, você conseguia ver como se fosse um monte de pico de montanha, só aqueles gelados, tipo no Alasca, sabe? Água azul, montanha, aqueles pinheiros. E andando mais na visão, que ainda é dessa moça, eu começava a ver a casa dela. Tipo, era como se eu estivesse voltando, saindo de onde ela estava e voltando, né, o caminho que ela fez. Era um lugar assim onde era formado de pinheiro, sabe? Pinheiro mesmo. Bem selva. Selva, nem sei que nome diria pra isso, mas bem mata. Era uns pinheiros de tronco vinho ou vermelho, uma cor entre essas duas. E as folhas elas eram dinâmicas, né? Como assim? Tinha umas folhas que era preta, outras que era cinza, umas que era verde. Era como se elas fossem misturadas, como se estivesse passando pelo outono, né? Que nem aquelas plantas do Canadá. Elas ficam verdes, depois passa pro laranja até chegar no vermelho. Era como se fossem essas cores. E a casa dela era uma casa, pelo incrível que pareça, não era feito dessas madeiras, ela era uma casa meio marrom. Era um outro tipo de madeira, não era a madeira do pinheiro, era diferente. Era feito de casca de árvore, tipo, pegou o tronco e deitou de lado, né? Aí formou as colunas, mas era feito com uma madeira marrom que era por fora e por dentro era uma cor marrom, mas sei lá, mais puxada por vermelho. Não sei dizer que cor é essa. Mas era a casca era marrom forte, só que por dentro, só que por dentro era como se fosse um marrom puxado por vermelho. Tipo, fazia uma mistura entre as duas e dava um tom um pouco mais claro. Tinha uma porta,
Na porta tinha como se tivesse aqueles negocinho que eles colocam pra fazer aqueles barulhinhos de tipo cano batendo, sabe? Eu não sei dizer o que que é isso. Sabe quando coloca aquele negócio na varanda e passa o vento, e faz aquele tiri tiri tiri? Era tipo isso que tinha na frente da casa. Era uma casa onde tinha 4 degraus pra subir, era de madeira também. Aí dava pra ver que os degraus estavam tudo sujo por causa do solo, né, que é lama. Aí tinha como se fosse uma varanda um pouco grande. Na porta tinha um tapetinho vermelho pra você bater o pé pra tirar a sujeira, né? E dava pra ver que o povo usava bota. Aí tinha duas janelas. Tinha a porta que ficava no meio, juntamente com esse negócio de fazer aquele tiriri tiriri. Tinha uma janela que ficava na esquerda, uma à direita. A que ficava na esquerda tinha uma mesa. Eu tô andando pela imagem. Nessa visão eu consegui se mexer, tá? Por isso que tá mais fácil falar. Aí na janela que ficava na esquerda tinha uma mesa quadrada feita de madeira na mesma cor que a casa. Tipo, era quase tudo na mesma cor. Era uma mesa quadrada, tinha um, dois, três, quatro, cinco, seis cadeiras. Tipo, tipo, no centro da mesa, né? Na direita e na esquerda tinha duas mesas. E no. Como é que eu falaria esse lado aqui? Direita, esquerda? Não, tipo, Bom, na mesa tinha duas cadeiras e na frente das duas cadeiras tinha mais duas. Só que do lado delas era só uma cadeira. Não saberia explicar isso. Na Tipo, ponta. na ponta era uma cadeira e na outra ponta era outra cadeira. E no meio, duas de cada lado. E no meio duas de cada lado. Loucura, né? Aí tinha como se fosse um vasinho em cima, só que ele era feito de barro. Não era tipo esses barros daqui que é vermelho, sabe? Era um barro bege escuro, por aí. Aí tinha umas florzinhas lá. E na varanda tinha como se fosse umas calhas pra descer água. Aí nessas calhas tinha como se fosse aqueles negocinho de beija-flor, sabe? Aqueles negócios que eles colocam tipo néctar, aí o beija-flor vem, toma e vai embora. Tinha isso por lá. Aí no outro lado da janela, né? Tem tipo a janela na esquerda, a porta. Aí a janela da direita era como se fosse uns bancos, uns balanços, alguma coisa do tipo. E essa casa ela era contornada por uma cerca. Tem tipo a cerca, tipo a varanda, né? Tinha o teto, a cerca, né? A cerca de um lado, a cerca do outro. A parte que era para subir as escadas e a cerca de novo e a varanda com aquelas colunas de teto. Aí na direita, onde ficava essa janela, tinha como se fossem uns vasos de flor também. Tipo, tem a janela, é aquela janela que você puxa a trinca e você empurra pra cima pra abrir. Bem assim, antigo, né? Aí na janela tinha como se fosse um balcão e tinha umas flores lá em cima. É aquela janela de colocar torta, né? Você coloca assim pra esfriar. Aí tinha como se fosse um tapete, meio colorido, mas era um tapete. Tipo, parece uma casa de pessoas que mora na mata, mas tem filho, sabe? Tipo isso. Ah, era um tapete meio colorido, assim, mas que combinava com os tons da casa. Parecia que tinha brinquedo lá e o tapete ele era bem grosso, assim. Ele não era, tipo, fino, que nem aqui na Terra. Ele era bem grosso mesmo. Devia ser mó pesado esse daí. Aí dentro da casa não dá pra ver como é que é, porque eu não entrei. Tipo, não é que eu não entrei, a visão não deixou eu andar muito pela casa. Mas na visão eu via que, tipo, a cozinha era igualzinho essas cozinhas que a gente tem aqui na Terra. Na verdade, não essas modernas, né? Aquelas antigas. Eu vi um fogão preto, era boca de chapa, não era fogão com aqueles foguinho azul que sai. Ele tinha como se fosse um. Como é que fala isso daqui? Chaminé? Como se fosse uma chaminé, mas é aquele negócio de captar vapor de fumaça e mandar pra fora da casa. Chaminé Exaustor, é né? isso. É o que eu chamo esse gestor, né? Exaustor, chaminé, era um negócio desse. Era quatro bocas e as bocas Chaminé. eram retas. Aí quando cozinhava alguma coisa que saía fumaça, aí saía um vapor pra cima. Chaminé. É, aí passava por essa chaminé. E o fogão, ele era, dá pra dizer assim que é lenha, sabe? Tinha uma escotilha que você abria e jogava, eu ia falar carvão, jogava alguma coisa ali dentro e fechava. E pelo incrível que pareça, ele tinha até forno, não sei como, mas tava lá o forno. Aí a pia era preta, não tinha na cor, não era madeira, lembrava uma mesa, sabe? E as coisas da pia, assim, de lavar, né, saía de dentro da parede, tipo, não sei dizer como que isso funciona, mas a pessoa ela passava a mão, o negócio saía da parede, formava e depois entrava pra dentro. Aí virava como se fosse uma mesa mesmo, sabe?
Quando precisava usar, eu não sei, porque na visão eu não via a moça usando. Tipo, eu não via ela apertando pra usar, mas eu via ela fazendo isso. Mas quando ela queria usar pra lavar a louça, aí afundava a parte assim que é pra pôr os pratos, aí ia vir o cano, aí ligava e limpava. Mas quando não tava usando, a parte do fundo subia e virava uma mesa reta. Como se ela quisesse cortar alguma coisa que eu tá cozinhando. E os armários era tudo armário de parede, assim, era tipo, era um armário de 6 portas. Em cima, no meio e colado no chão. Tipo, armário retão, assim, de madeira. Dentro da casa eu não consegui ver porque eu vi só isso. E aonde lavava a louça tinha uma janela grande, só que aquelas janelas que você abre e empurra pra fora. Aí na casa dela tinha uns vasinhos e tinha um regador verde pequeno, assim, que eu usava pra regar umas plantinhas que ficavam na frente. Aí foi isso que eu vi. Aí na casa dela dava pra entender que tinha mais gente, não sei dizer quantas, mas a gente viu 6 cadeiras, então 6 pessoas lá dentro, no mínimo, né? Aí na outra visão, que eu começava a ver a praia, ela era uma praia amarela, que nem daqui, né? Aquela areia branca, meio amarelada, aquela água azul bem limpinha, e eu vi uma pessoa lá, tipo, surfando nessa água azul assim, tipo, é igualzinho aqui, sabe? Sem nenhum perigo. Não vai ter um ouriço do mar pra pisar do nada. Só que eu não via, tipo, as pessoas usando só aquele calção de banho, né? E o resto tudo de fora, não. Era como se eles usassem, tipo, uma toalha, alguma coisa assim que cobria, tipo uma túnica, sabe? Só que ela não era, tipo, uma túnica gigantona. Era como se ela fosse uma túnica, mas ela era costurada como se fosse uma calça, sabe? Tipo, ela colava bem. Não era como se do nada passou um vento e levantou assim e começou a mostrar tudo pra fora. Não. Era como se fosse colado no corpo. Não sei explicar isso. Era como se a túnica ela fosse uma blusa branca e uma calça, mas ao mesmo tempo você conseguia ver que não era uma calça. Aí na praia era exatamente isso. Era uma praia normal. Tipo, a água ela é tão limpa, mas ao mesmo tempo ela é muito azul. Tipo, quando ela formava a onda assim, ela era muito clara. Você conseguia ver que. Parecia que tava flutuando, sabe? Mas ao mesmo tempo você conseguia ver que a água tava ali. Tipo, o tom dela dava pra você ver, mas se estivesse muito longe, você ia ver, gente, esse cara tá flutuando. E tipo, o mar ele é muito vivo. Você conseguia ver os peixes, tubarão, alga, o que tivesse lá dentro, coral, tipo, tava tudo lá, sabe? Não tava que nem aqui na Terra detonado, né? E a água também é tão clara que você consegue ver por dentro da água, assim, mesmo que ela seja azul. Então você tava surfando assim e do nada poderia aparecer um peixinho pulando assim, tipo, saindo da água. E ao mesmo tempo que fosse o mar, ele também era um pouco parado, você via só as ondas e acabou, né? Tipo, não era aquela água que quer te puxar e te levar embora, não. É muito diferente no céu. Tipo, lá tem sim a força da água, mas não é como se a força da água te puxasse para dentro do mar. É como se você tivesse uma barreira que te impede de você estar dentro da. Como é que eu poderia falar assim? Tipo, te impede de estar dentro do sistema da água, por exemplo, né? A água tá te puxando para a direita, só que você não vai para a direita, você fica parado, independente da força que for. Alguma coisa parecida com isso. Aí nessa mesma visão, eu também vi uma pessoa voando de asa delta, era aquele céu azul, meio colorido, com roxo, tava lá voando, mas não dava pra ver o que ele tava vendo aqui embaixo. E ele voava bem devagarzinho, assim, tipo, parecia que ele tava só vendo mesmo, não tava fazendo nada. Aí na visão, eu esqueci de contar, mas aquela moça lá daquela cabana, ela tinha todos os suprimentos dela, né? Aí ela tinha como se fosse um carro meio antigo que ela usava pra ir pra cidade pra comprar o que precisava. Podemos dizer assim, né? Como se ela realmente precisasse sair de casa, né? Por lá, era só isso que eu esqueci de falar. Aí ela pegava um carro, tipo, eu sei exatamente que carro é, mas eu não faço a mínima ideia de qual é o carro. Um exemplo que eu poderia dar, sabe aquele carro da Marge do Simpsons? Aquele laranja. É laranja? É, que ela tem. Só que ele era verde. Ele tinha na lateral como se fosse madeira e o resto era verde por cima. Aí ele tinha umas antenas. Eu não sei explicar, se eu achar É, deixa quieto, né? Não é como se fosse colocar no YouTube, né? Tipo, essa imagem. Mas enfim, tava lá esse carro. Aí por dentro eu não consigo ver, mas dá pra imaginar que parece aquelas pessoas que curte esse lugar, tipo, meio vegano, né? Tem aqueles negócios de, sei lá, coisa aí que eu não sei. Natureza. É, natureza.
Aí depois na visão trocava pra essa pessoa no espaço. Eu vi uma mulher, né? Ela usava uma roupa de astronauta, só que na roupa dela tinha como se fosse, tipo, ela tava usando uma calça, mas na calça dela também tinha como se fosse uma saia que saía pra cobrir as pernas, sabe? Então ela usava uma calça e ao mesmo tempo com um vestido junto. Aí na visão ela tava num lugar que era, como é que eu posso explicar? Me lembrava a lua, sabe? Era um lugar cinza, o espaço ele tava num preto puxado pro vermelho, tinha muito asteroides voando assim, você via asteroide batendo no outro assim, você via tipo tudo colorido. É espaço, vai pesquisar uma imagem no espaço, pronto. Mais fácil. Aí na visão eu via que ela tava sozinha e tava rindo, aí tinha como se fosse um copo de leite flutuando. Só que agora nessa outra visão eu vi que ela tava sentada e tinha mais duas pessoas, mas eu não consigo ver porque eles estão usando capacete. Aí o capacete cobre o rosto dele, só que dessa moça tá aberta. Porque meio que eles não vão morrer com falta de ar, né? Não é que nem aqui na Terra. Do nada tira um pouquinho do ar, a pessoa morre. Não, lá não existe morte, então necessariamente eles estão usando essa roupa só pra brincar. Aí eu via que ela tava. Era como se estivesse fazendo um piquenique, sabe? Era uma mesa meio triangular, cada um tava numa ponta. Ela tava sentada, só que como não tem a gravidade, podemos dizer assim, era como se ele estivesse comendo e ficava flutuando as coisas. Então ele estava tipo, parado num ponto, só que o negócio ia flutuando e ia levando eles embora, assim. Aí na visão eu via que, tipo, eu não sei se eles contaram uma piada, alguma coisa aconteceu, que ela começava a dar risada, e eu não sei se ela batia a perna em alguma coisa, mas eu vi que tudo começava a se espalhar, sabe? Ela rindo indo para um lado, o copo de leite se espalhando para um lado, os cookies voando e os outros indo embora, assim, como se eles fossem parar na deriva do espaço. E ele estava lá rindo. E depois de tudo isso, que é só o final mesmo, eu via, tipo, o Eterno, né? Eu vi ele todo alegre lá em cima, vendo que as pessoas estavam felizes naquilo que ele criou, né? Tipo, era como se o Eterno ele conseguisse assistir todo mundo ao mesmo tempo e ele se alegrava com o que a gente estava fazendo, sabe? Ele se sentia alegre com isso. Era engraçado que na visão parecia até que eu via ele soltar tipo uma lágrima do olho, sabe? Tipo, de alegre como ele tava com as pessoas vivendo o que ele criou lá. Aí no trono é. Bom, eu posso contar isso? Bom, mas no trono é tipo. O chão ele é verde, sabe? Tem um tapete vermelho no trono, que ele mistura azul, vermelho. Tipo, ele é vermelho, só que ele tem costuras na cor azul, verde, amarelo. Essas cores mais ou menos assim. O chão é como se ele fosse um chão de espelho, só que ele é como se fosse verde. É como se fosse um verde bem clarinho, só que dentro desse chão é como se o Eterno derramasse um monte de balde de tinta verde em vários tons. Aí você vê, tipo uma bolinha de gude, né? Você vê por dentro da bolinha de gude, tá aquele negócio desenhado lá. É como se o chão fosse isso, vidro. Só que você vê mais ou menos no reflexo do vidro, assim, não é aquele vidro de você se perder. Você consegue, tipo, colocar a cara no chão e você consegue ver a profundidade que o vidro tem, né? A tinta, as camadas, tudo lá dentro. Aí na direita e na esquerda tem uns anjos que eles são muito grandes, que eles ficam sentados nas arquibancadas e quando alguém entra eles ficam olhando. As roupas deles não saberia explicar isso, me lembra uma cortina assim, só que muito fina, sabe? É umas cores assim, tipo laranja bem clarinho, rosa bem claro, branco clarinho, roxo bem claro, sabe? É tons coloridos, mas muito claro. Tipo, quase pro branco, assim, não sei explicar. É, não sei. Mas era essas cores, assim, azul claro, laranja claro, bege puxado pro claro, vermelho puxado pro claro, quase virando rosa, rosa clarinha, amarelo clarinho, tipo essas cores assim. Aí tem uns que faz tipo uma mesclagem, né? Tipo, azul com vermelho, só que puxada pro claro e por aí vai. Tipo, criando uns tons que eu não sei o nome. Tem umas janelas muito grandes que elas iluminam e a luz ela entra de lado. E aonde o Eterno tá, tem como se fosse uma luz muito grande, que eu não sei se desce nele ou sai dele, só que a luz você vê que é tão calma que você consegue ver, tipo, ela se mexendo, eu não sei explicar isso. É como se dentro do trono tivesse com pó. Aí quando o sol bate no pó, você consegue ver aquele pó se mexendo, sabe? Só que é como se esse pó ele subisse pra cima, só que ele tivesse textura, sei lá como eu explicaria isso. Você vê, tipo, a luz se mexendo de um jeito que não era pra ser assim, tipo, isso não é natural. De jeito diferente.
E lá dentro é uma cor assim, marrom. Só que não é um marrom escuro. Eu não sei que cor é essa. Eu sei que é marrom, mas não sei, tipo um bege marrom, sei lá. Aí dentro do trono tem, tipo, perto da porta, na esquerda, esquerda, tem como se fosse uma comida que a pessoa pode comer. Tipo aquele negócio de. Tipo uma mesa cheia de comida onde as pessoas podem se servir lá se quiser. Aí tem duas portas que fica na direita e na esquerda. A que fica na direita é um lugar onde tem uns quadros que o Eterno já desenhou. E a que fica na esquerda eu não sei porque eu nunca fui pra lá. E a porta, ela é igualzinha àquela que já falou uma vez, que é aquela porta de Viking lá. É uma porta marrom, tem umas argolas de ouro com diamante que você puxa assim, e tem umas gravuras na porta que eu não sei até hoje o que que é. E quando você passa dela, tem como se fosse um pátio cheio de pombinha branca e outras pombinhas lá coloridas. E elas ficam por lá. Eu só vejo pombinha, não tem, tipo, outro pássaro, sabe? Não tem pardal, não tem gaivota, não tem ararinha, é só pombinha, só tem umas pombinha por lá. Só que não é, tipo, tudo branco, é como se elas fossem misturadas. Tem até umas que é numa cor escura, tipo preto por lá. Normal. E é isso, eu não vi mais nada depois disso. E no trono onde o Eterno tá sentado, assim, ele tem uma aparência mais ou menos humana, podemos dizer assim. Eu não consigo dizer que cor ele. Qual seria a cor dele, né? Ele brilha, sabe? Ele é muito colorido. Tipo, é como se ele brilhasse várias cores ao mesmo tempo. Não consigo ver ele tão bem. Eu sei que ele tá usando uma roupa, sabe? Mas também não dá pra ver que roupa é. Tipo, dá pra ver os pés dele, assim, né? Os pés dele, assim, é tipo pele de criança, sabe? Bem hidratada, cuidada. As unhas são bem limpas, pura, tipo rosa, sabe? Mas a pele não dá pra ver que cor é. Dá a impressão que é tipo como se fosse rosa, mas não sei que cor seria essa, né? Tipo, não é uma pessoa branca, não é uma pessoa parda, não é uma pessoa negra, é uma pessoa numa cor rosa, do nada. Mas é muito brilho, sabe, pra dizer que cor é. Tipo, o cabelo dele, você consegue ver que o fio dele é muito grosso, sabe? Sabe quando tá de noite, aí tem aquelas teias de aranha que quando bate o reflexo de alguma coisa você consegue ver? É como se o cabelo dele brilhasse desse jeito, sabe? É uma cor meio amarela, tipo ouro, sei lá, é uma cor amarela. Tem umas mechas que elas são marrom, por aí. É grande? É umas pireta. É como se ele fosse vários tipos de cabelo junto, tipo a cor de cabelo. E o cabelo dele, tipo, é um fio muito grosso, sabe? Nossa. Grosso, muito grosso mesmo. E é um cabelo. Eu não diria assim que é um cabelo liso, sabe? Eu não sei dizer. É como se o cabelo dele estivesse flutuando, sabe? Quando estivesse dentro da água. Não dá pra dizer que o cabelo dele é liso, assim, chapinha, sabe? Ela tá dentro do fogo. Também não dá pra dizer se o cabelo dele é tipo ondulado, pelo menos cacheado dá pra ver que não é, mas não sei dizer se é liso ou é ondulado, não dá pra saber. Porque é como se o cabelo dele tivesse vida, sabe? Ele fica flutuando assim, como se lá fosse um lugar muito ventilado e o cabelo fica flutuando. E E, como é que é esse negócio do pé de criança? e o cabelo dele é. Peraí, rapidinho. E o cabelo dele é grande, tipo, não é um cabelo curtinho assim, bater no pescoço, é grande. Não sei dizer, tipo, o tamanho que é. Sem contar também que eu sou muito pequenininho, né? Então, não sei dizer direito onde o cabelo dele tá batendo, mas tá Então, lá. então você. E é como se eu visse, tipo, um fogo. É um fogo assim que ele não brilha só na cor branca, sabe? Ele tem outras cores que brilham junto. É como se ele ficasse soltando glitter, assim. Tipo, o fogo sobe e depois ela meio que explode, assim, em cima e solta, tipo, como se fossem uns confetes, sei lá. Aí não dá pra ver que ele tá lá dentro, mas é muito difícil ver porque tem muito fogo. Tipo, dá pra ver pouca coisa. Deu pra ver o cabelo porque fica saindo pra fora do fogo e depois volta pra dentro. Pra tu ver, né? É, por isso que não dá pra saber se é liso, se é um ondulado, se é alguma coisa. E os pés dá pra ver porque o fogo não toca até os pés dele. Aí ele tem como se fosse um pé de uma criança, assim, não que ele seja uma criança. Eu tô falando assim que o pé de uma criança é sem sujeira, é limpo, a parte do calcanhar, né? A planta do pé não é duro, né? É como se fosse uma criança. Nunca tocou o pé no chão, sabe? Tipo isso que eu quero dizer. Dá pra ver a forma que tá.
Incrível, né? E na visão eu vejo que ele tá sentado no trono e ele tá tipo usando como se fosse umas alparcas, aquelas sandalinhas de Jericó. É, é uma sandália que ela tem. Me lembra cor de óleo, sabe? Óleo de fritura. Não aqueles sujos, sabe? Aqueles novos. Aquele amarelo daquele óleo de soja, sabe? Lembra essa cor. E é um chinelo de tiras. Não saberia explicar isso. Tem uma parte de você colocar o dedo e tem tipo como se fosse um. Tipo aquelas sandálias egípcias, né? Que vai subindo assim, essas cordinhas. É, é uma. É, gladiador, ele vai ter a canela. Aí é como se tivesse um amarrado atrás, aí forma mais ou menos como se fosse um laço, aí você vê tipo as cordas descendo, sabe? Não sei explicar isso daí não. Só Tremendo, né? desenhando pra. Você vê que eu não vou desenhar, mas só desenhando pra entender. E Mas só que ele usa túnica e quando levanta ninguém vê mais a sandália, nem só os dedos, né? é, vai saber. Aí o trono dele é como. É um trono tipo amarelo. Tipo, tem mais ou menos uns 3 degraus pra subir. Tipo, o trono dele fica em volta de um cilindro, sabe? Tipo, tem uns 3 degraus que sobe. Como que eu explicar isso? Tem o tapete, aí depois do tapete tem 3 degraus, aí é como se tivesse um cilindro que circula. Aí o trono dele fica no meio desse cilindro. Aí o trono dele é colado no chão, sabe? Não é tipo pezinho, né? Não dá pra pegar e arrastar pra outro canto, fica grudado lá. E o chão ele é verde, e é como se isso daí ele fosse amarelo, mas ele faz tipo um. Como é que eu explicaria isso? É como se tipo é um amarelo, mas junto com verde, sabe? É como se o chão é todo verde, aí ele começa a subir e vai mudando a cor, sabe, pro amarelo. Só que ao mesmo tempo você consegue ver que é verde. Aí o trono é como se fosse aqueles vasos de porcelana quebrado, só que em vez de colocar ouro, sabe, pra tapar as rachuras, colocou esses negócio verde, que eu não sei o que que é. Como se passou ferro ali e pintou ferro de verde. Só que ao mesmo tempo pintou tudo de. Tipo, passou aquele negócio de epóxi, sabe? Que faz o negócio ficar brilhando. Tipo isso. E lá em cima o teto. Parece que tem tipo algodão lá, alguma coisa assim que lembra nuvem lá em cima. Aí bem no meio, assim, é como se tivesse uma abertura grandona de vidro, tipo uma cúpula. E é da onde que tá saindo essa luz que eu falei que parece que tá saindo pó dali, alguma coisa assim. Ela vai subindo lá pra cima. Aí lá em cima você consegue ver aquele céu bonito lá, sem nenhuma nuvem, naquela cor roxa bem misturada. Irmãos, é, com tudo isso, né, que o Eterno concedeu ao meu irmão para poder dizer a vocês acerca do reino, né, do cotidiano, da vida no reino, é uma parte apenas, né, de tudo que a gente já ouviu da parte dele, que ele já nos revelou, né. E o Eterno me lembra aqui agora para me compartilhar com os irmãos. É como se ele me dá a autorização de compartilhar esse conhecimento, o qual ele já me concedeu há um tempo atrás. Um dia, né? Eu acredito que todos já cogitaram isso, pelo menos uma vez, né? Quem ele é, de onde ele veio, né? Como que as coisas eram antes desse mundo acontecer. Eu acredito que todo mundo já cogitou isso. E uma vez ele me concedeu a resposta. Ele não me disse como ele foi criado ou de onde ele surgiu. Não, ele sempre esteve lá. E na visão que ele me concedeu há um tempo atrás, ele mostrava que ele já estava lá. E era ele e o Espírito Santo. E o Espírito Santo falava com ele e ele falava com o Espírito Santo. E ele interagia com o Espírito Santo. Eu via simplesmente que o Espírito Santo não tinha um corpo onde interagia com ele. Na visão, ele me mostrava que ele tinha uma forma de interagir com o Espírito Santo. Eu vou explicar para os irmãos como ele me mostrou na visão para que eu pudesse explicar para aqueles que me ouvissem. Ele mostrava mais ou menos assim. Quando o Eterno queria assistir uma televisão, ele simplesmente criava uma televisão ali onde ele estava, materializava uma televisão, e aí simplesmente o Espírito Santo interagia com ele através da televisão. O Espírito Santo estava lá na televisão e falava com ele por meio da televisão e interagia com ele, e os dois se entretiam nesse assistir televisão. Quando o Eterno queria dar uma caminhada numa esteira, assim na visão eu via, irmãos, eu via o Eterno na esteira. Eu não via o Eterno na forma dele, tá? Mas pelo entendimento que o Eterno me concedia, eu sabia que era ele ali. Eu não conseguia ver ele, mas eu sabia que ele estava numa esteira. E tinha uma esteira do lado. E a esteira do lado, ela simplesmente começava a girar sozinha. E ali eu entendia que o Eterno estava numa esteira e à sua direita estava o Espírito Santo ali, invisível. E a esteira girando ali, enquanto o Eterno também estava ali na sua esteira.
Se tinha um rádio ligado, o Espírito Santo estava ali no rádio interagindo com o Eterno na sua eternidade. Teve uma vez que ele também mostrou, nessa mesma visão, que era uma corrida de cavalos. O Eterno estava sentado num cavalo, tinha vários outros cavalos, onde não tinha ninguém assentado, mas cada cavalo sua numeração. E aí a gente sabe, né, que onde acontece as corridas do cavalo, tem lá a arquibancada e tem o narrador que vai ali narrar a corrida, né? Quem que era o narrador? O Espírito Santo. Ele começava ali no alto-falante, sair a voz do Espírito Santo narrando a corrida do Eterno. Uma coisa que eu entendi é que é como se o Espírito Santo é a consciência do Eterno, é a parte interior do Eterno, sabe? Eu entendi dessa forma, depois de várias experiências, assim, eu recebi esse entendimento. Sabe aí, você que tá aí, você tá o corpo de carne, dentro de você tem aí essa consciência, sabe? A consciência que fala com você, é como se fosse assim, o Eterno e a consciência do Eterno. Mas a gente sabe que hoje o Eterno concede sim um corpo para o Espírito Santo interagir com o pessoal que está no reino. Então, existe o Eterno e existe o Espírito Santo, aonde uma parte do Eterno sai, uma parte menor, aonde é o Espírito Santo, para interagir com os teus filhos amados e queridos. Ou seja, nós vamos conhecer o Espírito Santo e interagir com o Espírito Santo, onde é como se o Eterno criou essa forma, o Espírito Santo, para interagir com as pessoas. Se o Eterno quiser abraçar alguém, em forma de Espírito Santo, ele abraça ao filho dele, entende? Então, assim, a gente recebeu essa informação. Não sei como vai ser quando todos voltarem para casa, não sei como vai ser a nossa interação com o Pai que está sentado no trono, que ele é fogo. Então, eu não sei como vai ser essa interação com ele. Mas, assim, voltando para o foco da visão, né, que eu estou relatando para os irmãos, a experiência que eu já tive um tempo atrás, o Espírito Santo e o Eterno estavam lá, eles sempre estavam lá, e eram só eles dois. E aí, conforme a visão ia acontecendo, eu começava a sentir a intenção do Pai de criar mais alguém para estar com ele. Eu sinto agora quando eu relato para vocês, né? Esse desejar, esse amor, esse querer, sabe? E é de uma forma muito carinhosa. E eu sinto assim esse amor do pai mesmo quando eu revelo para vocês. É, ele sabia que quando ele criasse mais seres para estar ali, era algo de muita responsabilidade, porque agora ia relatar outras vidas, né? Ia trazer outras vidas à existência, era uma responsabilidade maior. Por quê? Porque um ia interagir com o outro, não só aquele com o eterno, mas aquele com o outro aquele, sabe? Então, tinha que também ter esse cuidado, onde eles pudessem ficar bem e saber que a interação deles iam ser de paz uns com os outros. Então, ele criou o reino para que eles ficassem bem. Na visão, era muito complexa para mim, porque eu precisava muito entender o que o Eterno estava querendo me dizer. Então, assim, ele usou de formas para me fazer entender o que ele desejou, o que ele quis. Então, eu vou falar para vocês o que ele me mostrou para que eu pudesse entender, para que eu pudesse falar, colocar para fora aquilo que está me concedendo. Porque, assim, quando a gente vê, a gente está vendo, mas para descrever, né, a gente tem que realmente saber colocar as palavras e ter o entendimento correto para poder transpassar. Então, ele me ajudou muito. Tipo assim, ele me deu uma visão assim. Imagina você fazer um bolo, né? E você se sentar na mesa. Na visão eu vi assim, ele fazia um bolo e ele se sentava na mesa. Fez todo aquele trabalho de fazer o bolo e você vai sentar na mesa e você come o bolo sozinho. Aí sobra todo aquele bolo ali, sabe? Aí ele falava assim, mais ou menos, não seria bom se tivesse mais alguém para comer esse bolo comigo? Então era mais ou menos isso que ele me mostrava. Aí é como se todo aquele resto do bolo, e aí, né? Olha só, tem mais pedaços, dava para compartilhar. Então ele me revelava a intenção de compartilhar. Então o Eterno criou mais seres porque ele tinha esse desejo de compartilhar, de dividir, de conviver, de repartir, de interagir, de, sabe, aquilo que eu gosto de fazer, também gostaria que outras pessoas também vivenciassem isso que é bom, sabe? Sabe quando você faz alguma coisa legal, que você quer chamar alguém para fazer com você porque é bom, porque é legal? Sabe quando você vê alguma coisa extraordinária e você queria muito que aquela pessoa visse aquilo que é extraordinário que você viu? Sabe essa intenção que você tem de compartilhar com as pessoas? Outra forma que o Eterno me deu também de entender esse desejo que ele teve de criar pessoas é quando você aí que tá me ouvindo, que é pai, que é mãe, sabe quando você trabalhou, construiu a casa, teve a sua casa e você correu atrás de ter um local para que você pudesse encontrar uma esposa? Sim, esse sentimento aí que você teve de encontrar uma esposa para compartilhar agora desse
trabalho todo que você teve de conquistar um lar, né, de ter uma estrutura financeira para poder ter alguém para cuidar. E também você que já está casado, que já tem a sua esposa, né, que você nem um dia teve aquele desejo de ter uma criança, sabe, para poder compartilhar. Assim ele me dava o entendimento. E quando a gente quer ter um filho, né, geralmente você entende que quando uma criança vem para o mundo, você precisa ter um local para receber essa criança. Então, assim, o Eterno, sim, ele teve a vontade de ter mais seres com ele para compartilhar das coisas boas que ele já estava vivenciando. E ele sabia da responsabilidade que ele ia agora ter que ter com aqueles que ele ia criar, de ter um local adequado para que eles pudessem estar, né? Precisava ser um lugar bom, agradável, aonde vinha suprir a necessidade de cada indivíduo na sua particularidade, porque cada indivíduo teria uma personalidade, teria aí, né, a sua forma de viver, né? Tem aquele que vai gostar disso, aquele que vai gostar mais daquilo, aquele que vai ser assim, aquele que vai ser assado. Então, ele tinha que criar um ambiente, um local para comportar a necessidade de todos os anjos, inclusive eu e você. Ele criou para nós, porque nós estávamos lá antes de estar aqui na Terra. Então, ele fez tudo com o maior cuidado, né? Sendo totalmente responsável, como um pai é responsável quando vai trazer uma criança para o mundo e vai ali criar um quarto para o seu filho, porque ele precisa de um quarto, vai trazer ali o berço da criança para que a criança venha até onde está, para quando ela estiver cansada, né? Ter um local para carregar essa criança. Então, se ele criou tudo é, nessa visão, né? Nesse cuidado, nesse amor, para que eles ficassem bem e interagissem entre eles de forma que eles viessem ficar bem. Então, o Eterno pensou no bem-estar de cada anjo. Ele não foi egoísta, assim, na questão de pensar que ele queria algo só para ele. Não, ele pensou, não, vou criar algo para eles. Então, o reino foi criado para os anjos ficarem bem, porque o Eterno queria compartilhar da vida dele com demais anjos para estar ali com eles. O Eterno criou o reino para você, para que você ficasse bem ao lado dele, para que ele pudesse compartilhar da alegria dele com você. Então, da mesma forma, você está com a oportunidade de voltar para ele, para continuar essa vida a qual um dia ele almejou viver com você, compartilhar com você desse reino, desse amor, dessa paz e dessa alegria que emana do trono dele para os demais anjos. Então, o seu lugar ainda está lá. Então, eu espero que você seja sábio e que você venha sim estar ouvindo o canal e buscando se alicerçar na palavra e se fortalecer na palavra, porque é ela que vai te dar força para voltar para este lugar, aonde você tem liberdade de viver aquilo que você deseja viver, aonde o Eterno não vai impor limites, né? Aonde você tem a liberdade de você viver, aonde não é o dinheiro que vai definir até onde você pode ir, não é um tempo marcado, um relógio que vai dizer que a noite está chegando e agora o seu corpo está cansado, você precisa dormir. Não, não tem essas limitações que na Terra tem. Lá no reino de amor e paz e liberdade, né? Você tem a liberdade de ir e vir e fazer aquilo que você deseja sem essa cobrança aonde o tempo está marcado para cada dia você tem que estar fazendo algo. Lá, se você quiser trabalhar, você trabalha. Se você não quiser trabalhar, você não trabalha. Lá, se você quiser ir, você vai. Se você não quiser ir, você fica em casa. Lá você tem, né, aquela condição onde você é respeitado, né, onde você não tem, né. Sinceramente, esse mundo aqui é limitado. Esse mundo aqui não é um lugar onde o Eterno quisesse que fosse assim. Mas voltem para casa. Só isso que eu digo para vocês. Voltem para casa. Se esforcem para voltar para casa, que lá você vai saber como é que é de verdade, né? Viver com o Eterno. Tudo que ele fez foi com amor. Tudo que eu posso dizer é que tudo que tem nesse mundo aqui, nesse mundo material, nesse mundo físico, né, foi uma cópia, na verdade, né, de tudo que existe lá no reino do Eterno. É, Lúcifer, que já era de lá, né? Simplesmente copiou tudo que tem lá, ele projetou aqui. Claro que aqui não se compara, né? Lá é muito melhor, com certeza, né? Aqui a desigualdade existe, a injustiça existe, né? Vou até dizer, a pobreza existe, né? Lá no reino do Eterno não tem pobreza. Lá no reino do Eterno, tudo que tem aqui tem lá. E você tem a liberdade. É, isso.
Quando eu falo que tudo que tem lá tem aqui, eu digo as coisas materiais, né? O carro, lá também tem carro, lá tem bicicleta, todos os meios de transporte que existem aqui na Terra, existe lá no Reino do Eterno. As comidas também que existem aqui, existe lá no Reino do Eterno. Porém, não faz mal. Lá não faz mal. Você pode comer e você não vai passar mal. Lá não existe doença. Todas as formas de diversões que existem aqui na Terra também existe lá no Reino do Eterno. Lá existe parques de diversões, parques aquáticos e vários outros tipos de entretenimentos que às vezes a gente nem almeja, nem chega a imaginar que exista. Lá existe. Tem um lugar chamado Areia Mágica também, que é um lugar muito interessante. Eu não vou falar agora sobre ele, porque não convém, mas outro dia, quem sabe, o Eterno permitir que a gente revele e fale sobre esse lugar, a gente fala. Mas também é uma forma de entretenimento. Lá também não existe maldade, não existe, né, esse egoísmo, essa maldade, não. Lá só existe o que é bom, o que é saudável, o que é benigno. Então fiquem firmes, eu espero que esse áudio seja um áudio de motivação também para que você possa se fortalecer e desejar e ter esse almejar de voltar para casa, que é o seu lugar. Então fica firme no canal, vai dar tudo certo, você vai conseguir, você já conseguiu. E isso é a vida eterna, o reino do eterno, o nosso lar, ao lado do Pai. O reino do Eterno é um mundo maravilhoso. O reino do eterno é um mundo maravilhoso. Céu foi o nome que colocaram. Céu foi o nome que colocaram, mas é muito mais além.